Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos, lembrando que o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome. Se alguém disser hoje em dia que é apóstolo de Deus, da Bíblia, de Cristo, da igreja, esse tal é mentiroso. Não existe mais apóstolos nos dias de hoje. Aqui no meu canal falo sobre o Evangelho da Graça por meio da fé. Hoje eu vou tirar para falar a questão a respeito do batismo, que muita gente tem dúvidas, muita gente se confunde achando que se não batizar não pode ser salvo, utilizando um único versículo que fala: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê não será, já será condenado. Ou seja, a gente vê que é uma diferença grande e que está, nesse caso, está contradizendo a palavra de Deus. E sabemos que a palavra de Deus ela não se contradiz. A gente tem que entender que ele está dizendo que quem crê é salvo. Porque quem crê, por que não vai se batizar? Entendeu? E o batismo não salva, mas é uma ordenança de Deus. E uma pessoa que creu, se ela crê, batiza. Simplesmente assim, somente isso. Mas ela não batizar, ela também vai ser salva. A gente tem um exemplo daquele ladrão na cruz. Ele somente creu e foi salvo. A gente sabe que o batismo ele não influencia em nada espiritualmente. O batismo é uma ordenança para essa esfera, para entrar na grande casa, para entrar no reino de Deus. Ou seja, para a pessoa estar professando o nome de Cristo. Se ela crê ou não para a salvação, isso é entre ela e Deus. Deus que sabe. Todavia, a gente fala bem claramente que a palavra de Deus nos instrui que quem crê tem a vida eterna. Então, creia que é isso que dá a vida eterna, é o crer. E vamos começar por Atos 2, onde os, os apóstolos, né, estão lá em Pentecostes, né, eles fazem tem aquela manifestação que o Espírito Santo desce sobre eles, batiza a igreja. Entenda, o batismo da igreja é uma única vez. É a abertura da igreja. É quando ela se inicia. Agora, nós, quando cremos, somos selados com o selo do Espírito Santo, introduzindo a essa esfera. Então, o batismo na igreja já aconteceu há 2000 anos atrás, ou seja, no dia de Pentecostes, onde estavam todos eles, onde só haviam judeus. Entenda que a igreja, quando começou somente com judeus e nada mais. Vai ter algumas traduções da Bíblia que vai falar que tinham prosélitos, que tinham de outras nações, e a gente vê claramente que não tinha prosélitos e nem tinham gentis, porquanto a gente vê em 1 Corinto, a gente vai ver também hoje no nosso estudo aqui, que em Atos, aliás, desculpa, em Atos, que Pedro tem que dar explicação aos outros irmãos porque que ele entrou na casa de varão incircunciso. A gente vê o evangelho indo para Samaria, ou seja, os judeus, uma coisa que eles tinham, um ódio que eles tinham era dos samaritanos até mais do que dos gentis, porquanto os samaritanos eram um judaísmo fake. Eles eram um povo que eles eram misto, né? Eles tinham um sangue, uma linhagem judia, judeu, né? No sangue deles, mas a todo tempo eles não praticavam de uma maneira certa os sacrifícios, os rituais. Então, esse judaísmo fake gerava raiva, revolta nos verdadeiros judeus. Então, todo caso, a gente vê na palavra de Deus essas divisões, essas separações que trazem bastante aprendizado para o nosso estudo, para o nosso ensino. Então, temos que entender que quando Pedro vai instruir aqueles homens, ele está falando com eles a respeito de Jesus Cristo, que eles acabaram de crucificar. Ou seja, temos que entender
que o Pentecostes é mais ou menos uns 40 dias depois da Páscoa, ou mais ou menos, então a gente tem que entender que o Senhor Jesus tinha sido crucificado. Então, ali estavam judeus de todas as nações, ou seja, há muitos judeus que moravam em outras nações. Muita gente, quando vê falando, mas já está falando, desculpa, em outras línguas, e eles estavam, como assim? Tinham gente do Egito, tinha gentio do Egito, da Capadócia. Não, eram todos judeus. Nós temos que entender que os judeus habitam muitos anos em todo lugar, em toda parte. Nós sabemos que eles foram deportados para a Babilônia, nós sabemos que teve judeu que foi para o Egito. Então, eles, para ser um judeu, a pessoa tem que ser nascido de mãe judia. E a linhagem é do pai, né, que recebe. Então, nós conseguimos ver que a pessoa ali, ela era judeu mesmo puro. E a palavra de Deus mesmo testifica isso, como eu já falei, pelas passagens que a gente vai vendo no contexto, a gente consegue compreender essas coisas. Então, para a gente entender que eles tinham do que se arrepender, como Paulo fala em Romanos 3, qual logo é a vantagem do judeu? Toda, muito em todo o tempo. Ou seja, porque foi concedido a eles os oráculos, essa questão de profetas, de receber a lei, de receber todas as coisas eles tinham recebido. Então eles sabiam dessas coisas. E nós, gentis, nada sabíamos, nada tínhamos. Quem é esse Jesus? A gente estava assim nessa situação. Quem é esse Deus? A gente servia a deuses pagãos. Então a gente realmente estava em outra esfera. Então a gente realmente só tinha mesmo que crer. Que quando cremos, sim, nos arrependemos do jeito que andávamos outrora, do jeito que andávamos, segundo os nossos desejos, os nossos preceitos, as nossas concupiscências, que é os nossos desejos íntimos, e que é pecado. Muita gente acha que pecado é somente as coisas vis, mas pecado pode ser qualquer coisa que não esteja de acordo com a vontade de Deus, pode ser uma coisa lícita, mas que não está de acordo com a vontade do meu Pai. Quando uma vez que eu me torno cristão, Deus passa a ser meu Pai, entende? Vamos começar a dar uma leitura aqui a partir do versículo 36. Saibais, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ou seja, que Cristo é o Messias. Ou seja, Pedro está falando aqui que esse Jesus que vocês crucificaram, ele era o Cristo. Então a gente vê no 37, versículo 37. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seus corações e perguntaram, e Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? Então eles realmente ficaram assustados e falaram: que faremos, varões irmãos? E a resposta de Pedro é essa: e disse-lhes Pedro: arrependei-vos. Eles tinham do que se arrepender. Então, arrependei-vos. Vocês crucificaram Cristo. Arrepende. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receba o dom do Espírito Santo. Então a gente vê aqui uma diferença muito grande das passagens que vai estar tratando. Que Tiago, aliás, a gente vê aqui em Atos 8,
Tiago batizando o eunuco Eutipe, que era um prosélito, né? Eu creio que sim. Todavia, a gente vê que ele estava vindo de Jerusalém para adorar. Ele era um eunuco Eutipe, mas em todo caso, a gente não, eu acho muito interessante que muita gente a gente encontra hoje em dia, quando alguém vai batizar, tem que fazer curso. A pessoa tem que fazer curso, a pessoa tem que estar com a situação dela todo em dia. Casamento, tem que estar andando de tal forma, senão não pode receber o batismo. E quando a gente passa por esse capítulo de Tiago, a gente vai ver uma coisa muito interessante. Observe. E indo eles a caminho, chegaram ao pé d'água, alguma água. E disse-lhe o eunuco: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado. Então, o Filipe, né, tava sem o Espírito Santo mandou ele para o deserto, um lugar que não tem ninguém, e todavia ele chegou lá no deserto e mandou ele chegar perto, e ele começou a conversar, a falar que ele estava lendo um capítulo versículo da Bíblia, o capítulo, e ele perguntou a quem estava falando esse profeta, acerca de quem. Ele pega e fala que pega e expõe ele, que era Jesus Cristo. Então ele fala do evangelho para ele. Então ele pega e fala, chegando assim, ó, tem água aqui, que impede que eu seja batizado? A gente tem o versículo 37, que é um versículo duvidoso, porquanto tem Bíblias de versões, principalmente do Darby, de outras versões em espanhol, que a gente não vai encontrar esse versículo 37. Disse-lhe Filipe: é lícito, se credes de todo o coração. E respondeu ele e disse: creio que Jesus é o Filho de Deus. Então, em todo caso, esse versículo 37 é um versículo duvidoso, pelo menos na minha perspectiva. Mas, no caso, ele pergunta no 36, né, se havia alguma coisa que... Ou seja, ele pergunta que eu seja batizado. Quem impede? Aqui, ó, no 38. E mandou para o carro e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e batizou. E quando saíram da água, e o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Então aqui, em todo caso, a gente vê um erro muito grave, não é isso? Filipe não recomendou nenhuma denominação, nenhuma igreja para ele ir. Filipe não falou para ele fazer mais nada. Entendeu? O homem, o que ele tem que fazer é pegar o evangelho. Se a pessoa creu e ela não é batizada ainda, porque hoje em dia a pessoa crê, e quando muitas vezes já é batizada, se já é batizada, não precisa se batizar novamente. É um só batismo. Por mais que tenha sido um batismo só professo, mas é batismo. É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É em nome do Senhor Jesus. Então está valendo. O batismo é uma introdução na grande casa, na profissão cristã, como a gente vê lá em Romanos, já vos revestiste. Romanos 6 fala que nós que fomos batizados em Cristo, na sua morte, ou seja, nós fomos sepultados junto com ele, já nos revestimos de Cristo, ou seja, largamos o velho homem. A minha carne não tem mais opinião. Eu acho. Não tem mais, eu acho. O que a palavra de Deus diz começa a reger minha vida. A troca é essa. Eu acho. Não, o que a palavra de Deus diz?
a minha mente agora não age no eu acho. Mas o que a palavra de Deus diz? É isso que é ser um cristão, que ser nascido, sabe, do Espírito, porque realmente uma pessoa que é nascida do Espírito, ela vai querer andar segundo o Espírito. Mas realmente hoje em dia a gente tem muito cristão que é professo ou muito que é nascido do Espírito que anda segundo a carne, anda igual um professo. Então fica complicado de nós sabermos quem é quem, mas não temos realmente que saber quem é quem, porque o Senhor conhece os que são seus. Mas todavia nós sabemos que temos que ter separação. Separação que do erro, do engano. Então, se alguém se diz irmão e não anda de acordo com a palavra de Deus, não andai com ele. Paulo fala que nem saudai, com tal nem comei. Isso está em está em 1 Coríntios 5, está ali nos últimos versículos. Aí leia, porque é muito importante quando a gente entende que uma pessoa que é irmão não está andando direito, não quer dizer que ela deixou de ser irmão. A palavra de Deus fala para a gente não deixar de tratar ela como irmão, não deixar de considerar ela um irmão, mas se afastar dela para que ela se sinta constrangida e ela possa vir entender e voltar a andar na presença de Deus como um espiritual, como um filho. E Filipe se achou em Azoto e passando, anunciava o evangelho em todas as cidades até que chegou a Cesareia. Então nós vemos que Filipe seguiu o caminho dele e o eunuco também seguiu o caminho dele. E Filipe anunciou o evangelho e batizou aquele eunuco. Ele não encaminhou ele para nenhuma denominação. Ele não encaminhou ele, tem que fazer assim, assim. Não deu, porque o Espírito Santo vai conduzir ele. A gente sabe que nós temos a palavra de Deus, nós temos as doutrinas, porque foram dadas aos apóstolos, principalmente ao apóstolo Paulo. Quando nós vemos como devemos fazer para louvar o Senhor no culto, então nós temos que nos atentar para essas coisas. E é muito interessante quando realmente podemos entender essas coisas. Aproveitando, estamos aqui, né, de Bíblia aberta em Romanos 8, em Romanos, eu estou confundindo hoje o nome que estou danado. Em Atos 9, a gente está aqui, que é do lado, né, Atos 10, onde o Senhor Jesus dá um testemunho que eu sempre gosto de reforçar, porque muita gente não quer aceitar o apostolado de Paulo, onde fala que esse é um vaso escolhido por mim, ou seja, é Jesus Cristo falando, reforçando em todo o tempo, quando ele fala, Ananias não está querendo ir lá porque ele tinha medo de Paulo, que era Saulo, né? Ele fala o quê? Vai, porque esse é um vaso escolhido para padecer muito pelo meu evangelho. Então, ponto. Se é Deus que está falando, se é Cristo que está falando, não duvide. Então, sabemos que a carta de Paulo tem um selo cristão, tem um selo de Cristo. E aqui em Atos 10, Pedro ele vai com os servos do centurião Cornélio, que vão lá chamar ele, né, onde ele estava. Ele, após ter tido aquele arrebatamento nos sinais, né, nos sonhos, sei muito bem como é. E aí ele pega e aqueles varões chamam lá e falam. E o Espírito Santo fala a ele, vai com esses homens. E ele pega, chega lá, expõe o evangelho a eles. E quando ele começa a falar, está falando ainda, cai sobre eles o Espírito Santo. Ou seja, ele ainda apresentando o evangelho. Ou seja, ele nem terminou. Vamos ler aqui para a gente poder entender um pouco melhor. E
dizendo, versículo 44, e dizendo Pedro ainda estas palavras. Qual essas palavras? O evangelho dizendo que esse Jesus, ele que era o Cristo e tal, e veio dizendo, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. E o interessante é que eles não tinham sido batizados. O interessante está nesse escrito, né? E o Espírito Santo, e caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram. E a gente sabe que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, a fé é pelo ouvir e a capacidade de ouvir vem pela palavra de Deus. Então é muito interessante que eles conseguiram ouvir e todavia a gente vê que é uma linha de mão dupla, que quando o centurião Cornélio recebeu um anjo na sua casa falando para ele procurar Pedro, no mesmo tempo Pedro estava recebendo uma revelação de isso, e o Senhor instruiu ambos os lados, tanto o que ia receber quanto o que iria levar o evangelho. Ou seja, o evangelho não é alguém que eu vou evangelizar e vou converter a muitos. Não. Se eu falo o evangelho, se eu falo de Cristo, qual o Senhor pede para mim falar, eu só faço o seguinte, só lanço a semente. Mas Deus é quem dá o crescimento. E é muito interessante quando a gente vê isso lá em 1 Corinto, quando Paulo fala, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Ou seja, não adianta eu achar que eu posso converter alguém. Não, pessoa convertida pela palavra de Deus. Quem convence a pessoa é o Espírito Santo. Quando a pessoa recebe, primeiramente, ela tem que receber vida. Ela tem que sentir o peso dos seus pecados. Ela tem que sentir que ela é uma pessoa má, ruim. Como a palavra fala, não há quem busque a Deus. Ela tem que sentir que ela necessita ter vida, que ela necessita de um Salvador. A gente consegue encontrar a situação do centurião Cornélio, que ele pega e ele fazia esmola, ele buscava Deus. Por quê? Ele sabia que ele era pecador. E todavia, o Senhor ouvia as suas orações, atentava-se às suas esmolas. Então, como? Que a palavra de Deus fala que não há quem busque a Deus. Se ele buscava a Deus, ele tinha vida, mas não tinha salvação. E então por que o anjo não avisou, não falou sobre a salvação para ele, não falou sobre o evangelho? Anjos não pregam o evangelho. Anjos não pregam o evangelho. Só quem prega o evangelho é quem está salvo, é quem conhece Cristo. Entende? E todavia, eu falo até uma coisa que acho que tá meio errado, né? Que somente um cristão, mas pode ser um professo, pode ser um cristão falso. Se ele falar do amor de Deus, falar de Cristo Jesus, também ele pode, mesmo sendo um falso cristão, ele pode converter, o Senhor pode usar ele para converter alguém. Como a palavra de Deus fala, Senhor, expulsamos demônio em teu nome, fizemos curas, milagres e tal coisa, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. E muitos existem dos que são falsos cristãos, professos apenas, e realmente estão trabalhando para o Senhor, mas em si mesmo eles não têm vida, não tem nada, são joio, só tem a casca, é só no exterior. E os fiéis que eram da circuncisão, entenda que eu não sei se eram 6 ou mais, mas em todo caso a gente vê que lá em Atos 11, Pedro vai estar dando testemunho e vai falar lá que são 6 varões judeus que tinham descido com eles, crentes, como a gente vê lá no começo também dessa leitura, que varões judeus desceram com ele. Então, a gente tem que entender que Deus faz tudo alinhado. Como eu falei, do mesmo jeito que ele preparou Pedro para evangelizar, preparou
o centurião Cornélio e os da família dele para poder ouvir a palavra do evangelho. Do mesmo jeito que os dons são sinais para os judeus. E nós vemos que tinham descido com Pedro, vários judeus que eu creio que realmente que era só 6, mas pode ser que tenham mais. Mas, todavia, nós sabemos que 6 com mais o Pedro são 7, ou seja, é um testemunho perfeito, é um excelente, sabe, é um número de perfeição, ou seja, eles estão indo lá levando o testemunho, ou seja, eles viram esses homens gentios falando em língua e magnificando a Deus. Vamos dar uma olhada. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, então tinham vindo da onde? Lá de onde Pedro estava. Maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Ou seja, eles estavam lá no começo. Então é fato, porque a palavra está dizendo. Então, eles não tinham visto o dom cair sobre os gentios antes. E eles ficaram o quê? Magnificados. Nossa, como pode? Porque eles ouviram do mesmo jeito que eles no início, lá na fundação da igreja. Então, aqui está mostrando que os gentios estão sendo aceitos na igreja. Porque os ouviram falar em línguas. A palavra de Deus fala bem claro que os dons de língua são para os judeus. Os gentios, os judeus buscam sinais e os gentios buscam sabedoria. Os gregos, né, que está em 1 Corinto isso, eu não me lembro se é acho que mas está entre 1, 2 ou 3 capítulos, né, mas é por aí. E a gente vai ver também que Paulo escreve em 1 Coríntios 14, falando que os sinais são para os judeus novamente. A gente vai ver que a palavra de Deus fala que ouviriam de bocas de outras nações. A gente tem profecias do Antigo Testamento falando a respeito dessas coisas. Então, a gente consegue entender que esses sinais eram para realmente confirmar para os judeus as obras de Deus. Então, os judeus aqui estavam vendo que os gentios estavam sendo aceitos no cristianismo e magnificaram a Deus. Então, eles glorificaram a Deus, né? Magnificaram a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém, porventura, recusar a água para que não seja batizado estes que também receberam como nós o Espírito Santo? Então Pedro pergunta para quem? É para os que estão falando em língua, para os da família do centurião Cornélio? Não. Ele está perguntando para os judeus que disseram com ele: porventura, pode negar água para algum deles? Não podia. Estava vendo claramente eles magnificando a Deus, ou seja, eles não tem o que falar. Então sabemos que eles não tinham sido batizados, mas já tinham sido selados com o Espírito Santo da promessa. E a palavra de Deus fala o quê? Se alguém não tem o Espírito Santo de Deus, esse tal não é dele. E se tem? É dele. Então, eles eram de Cristo. Eles estão mostrando ali todo o tempo que eles já estavam aceitos. Então, eles só tinham que ser o quê? Batizados para ser introduzidos à profissão cristã. Eles só tinham que ser revestidos. Vestir a camisa, agora eu sou um cristão. E o batismo é isso. O batismo é igual à ceia. A ceia do Senhor é a gente fazendo um memorial a Ele, como Ele nos pede. Fazei isso em memória de mim. A ceia do Senhor não me enche de poder, não me deixa eu com capacidades místicas, eu mais forte, como muitos pensam. Também há um engano muito grande em torno da ceia do Senhor.
achando que se a pessoa não tomar ceia, aí ela fica fraca, vai se perder, vai perder a salvação, não vai ser salva. Não, a palavra de Deus é bem clara. A salvação é pelo crer. Quem crê tem a vida eterna. Quem crê não entra em juízo. A palavra de Deus ela é bem curta e grossa, franca. É crer. Creia. Se a pessoa crê, você crê. Eu creio. Então, agora que você crê, você é filho de Deus. Acredita? Acredito. Agora você tem que entrar na profissão cristã, se declarar cristão. Mas para o que Deus pede, o que o Pai pede. Você creu e agora não quer batizar por quê? Ah, não precisa batizar. Precisa sim, porque é uma ordenança. Não salva, mas é uma ordenança do seu pai. Ou você já vai entrar na esfera cristã na desobediência. É isso que muita gente não entende. Ah, então não precisa. E são dois extremos. Uns falam, tem que batizar para ter a salvação. Outros, não precisa batizar. E entram dois extremos. A gente não precisa batizar para receber a salvação. Mas a gente deve ser batizado porque o nosso Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, pede para que nós sejamos batizados. Como aqui também Pedro está anunciando e está dizendo que esses homens poderiam não ser batizados. E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram que lhes ficassem com eles por alguns dias. E leia também, pega o contexto todo, leia o Atos 10 e Atos 11 para você ver a Pedro tendo que dar a justificação do porquê ele entrou em casa de varão incircunciso. Atos 19. Em Atos 19, a gente... 19 não, 18 primeiro, desculpa. É porque a página aqui parece 19. Em 18, mas realmente 18 e 19, temos que entender que capítulos, versículos, são coisas que foram colocadas depois. Ficam muito bom, são muito úteis para a gente poder se achar na palavra de Deus. Se eu falar assim, ó, em Atos está escrito tal coisa assim, fica muito vago para você ter que procurar. E se eu falo em Atos 18, a partir do versículo 24, fala assim, aí você, fica mais fácil. Então, realmente, a gente tem que entender que todas essas aqui são o quê? São cartas. Não tinha numeração, não tinha... entendeu? Tudo isso foi acrescentado, mas ficou muito bom para nos guiar, para nos auxiliar no nosso estudo, para nós nos acharmos. Vamos falar sobre Apolo. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria. Olha só, esse Apolo era judeu natural de Alexandria. Sabemos que Alexandria é na Grécia, entende? Então, ele era judeu natural de Alexandria. E assim também como aqueles homens que ouviram falar nas suas próprias línguas. Ou seja, ele era judeu natural do egípcio, era judeu natural da Capadócia, Panfínia, e assim vai. Varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor. Então, ele era instruído no caminho do Senhor, eloquente, conhecia a palavra de Deus e fervoroso de espírito. Falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar usando ousadamente na sinagoga, e quando o ouviram,
Priscila e Áquila o levaram consigo e ele declararam mais pontualmente o caminho do Senhor. Como é isso? Eles declararam mais pontualmente o caminho do Senhor. Sabe explicar isso? Qual é o caminho do Senhor? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É Cristo. O que Priscila e Áquila fizeram ali foi evangelizar Apolo. Por quê? Apolo era servo do Senhor, de Deus, em todo o tempo. Ele estava instruído até o batismo de João, que era o batismo de arrependimento, o batismo de arrependimento para os judeus. Nós vamos encontrar ele todo o tempo, ele fazendo a vontade de Deus. Ou seja, ele estava numa situação semelhante à do centurião Cornélio. Ele tinha vida, mas não tinha salvação. Ele ainda não era salvo, porque ele não conhecia o Senhor Jesus. Ele não tinha o Espírito Santo. Entende? Tem diferenças e muita gente não consegue compreender essas diferenças. Ele tinha que ser batizado em nome do Senhor Jesus. E, querendo ele passar a Acaia, animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam. Então, realmente, é só isso. Ele tinha que crer. Porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Então, ele mostrava que Jesus era o Cristo. Ele começou todo aí. A gente vai continuar no 19, a gente vê. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E ele faz essa pergunta. E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes: então, em que sois batizado? Então, e eles disseram: no batismo de João. Então, eles eram batizados só no batismo de João. Mas Paulo disse-lhes: certamente João batizou com o batismo do arrependimento. Então, era o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir. Isto é, em Jesus Cristo. Então, o batismo de João era o batismo de arrependimento. Era um batismo para os judeus que conheciam as promessas que iria vir o Cristo, que iria vir o Messias. Então, eles estavam aguardando isso. E aquele batismo era essencial para os judeus, porque era um batismo de arrependimento. E os que ouviram foram, olha só, eles foram batizados novamente. E os que ouviram foram batizados em nome
do Senhor Jesus. Então, os que estavam batizados no batismo de João, que é um batismo que antecedia a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, então eles necessitavam ser batizados de novos, o que não é o nosso caso. Se alguém é batizado em uma denominação e não creu ainda em Jesus e passa a crer, ela não precisa ser batizada novamente, porque ela já foi batizada, ela já professa a ser cristão, ela agora ela já estava na profissão cristã, só que como joio, e agora ela ganhou uma semente de brinde dentro dela. E agora a semente, entendeu? O joio, ele é igual o trigo, ele tem a casca, e só que a diferença é que o trigo tem a semente, que é o Espírito Santo. Então, nós temos que entender que mesmo quando éramos joio, porque eu fui um joio um dia, eu fui um joio, eu passei a ter vida quando eu caí em pecado, e a partir daquele momento eu comecei a me esforçar mais e mais para poder ter salvação, e até eu entender que eu não conseguia fazer nada para poder ter a salvação. Mas aprove o Senhor poder me revelar por meio de uma pessoa num local que eu nunca imaginava, receber a salvação, entendeu? A gente vai ver que da onde a gente menos espera, a gente vai escutar a salvação. Então, o Senhor prepara a pessoa para falar e também prepara a pessoa que vai ouvir. Então, eles foram batizados em nome de Jesus. E impondo-lhes Paulo a mão a mão, veio sobre eles o Espírito Santo. Entendam, não tem mais esse negócio de impor a mão para vir o Espírito Santo. A gente vai encontrar aqui algumas coisas acontecendo, são peculiares. Aqui, somente, a palavra fala bem claro, que Paulo deixa bem escrito: tendo nele também crido, fostes selado com o Espírito Santo da promessa. E falavam línguas, e eles eram o quê? Judeus. E profetizavam. E estes eram aos todo uns 12 varões. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Então, a gente vê aqui Paulo, e junto com esses irmãos que receberam o Espírito Santo, que eles todo o tempo ficaram por um espaço de 3 meses pregando nas sinagogas. A gente encontra em Atos 17, Paulo, como era de seu costume pregar nas sinagogas. A gente encontra ele em Atos 17, ele falando isso, né? E nos primeiros versículos, em Tessalônica, e depois ele vai para Bereia, no capítulo 10, né? E a gente vê que os de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque eles pesquisavam todos os dias nas Escrituras para ver se essas coisas eram assim mesmo. E a gente vê que os judeus, eles tinham inveja, e todo o tempo eles tentavam lançar a mão em cima de Paulo, contrataram quadrilheiros, homens perversos, para poder invadir a casa de Jason e tentar pegar Paulo. E quando Paulo saiu, foi para Bereia, eles ouvindo que Paulo estava lá pregando o evangelho em Bereia, eles desceram de Tessalônica para ir a Bereia, para poder também perverter novamente o evangelho lá em Bereia. E nós vemos em Gálatas ele falando sobre esses falsos irmãos, esses falsos judaizantes que estavam pervertendo o evangelho, querendo acrescentar obras à cruz de Cristo, o qual
a gente sabe que não é por obra, como ele mesmo escreve, se é por graça, já não é por obra. De outra maneira, a graça já não é mais graça. Vamos dar uma olhadinha aqui em 1 Corinto, onde Paulo tá vindo falando, né? Ele está rogando para que nós estejamos o mesmo pensamento no versículo 10, né? Mesmo modo de andar, uma mesma maneira de ser. E a gente sabe que isso para o homem é impossível. Como eu posso andar igual ao meu irmão? Como eu posso andar igual somente de um jeito? Mediante a palavra de Deus. É o que eu disse. O que eu penso, o que eu acho, isso fica de lado, isso fica de fora. Mas entra o que a palavra de Deus diz. E quando eu imponho essa palavra, eu falo, não, agora minha mente é a palavra de Deus. Agora eu tenho que andar de acordo com os ensinamentos dados aos apóstolos. A gente tem que entender que são esses fundamentos que Paulo escreve em 1 Coríntios 3, a partir do versículo 11, ele fala assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então esse é o fundamento. E Paulo no versículo 10 ele fala: se guardo segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu sobre como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. E o fundamento, como a gente vê no versículo 11, é Cristo. Então, nós realmente devemos ver como edificamos, como estamos levantando essa obra que Deus nos concede de levantar na nossa vida. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós temos instruções dos apóstolos, instruções vindas de Deus por meio do seu Espírito Santo. Nós sabemos que todas as coisas que estão escritas aqui, para nós estão escritas. Então, para nós não sermos enganados, para nós ficarmos a salvos, como muitas vezes a gente vai ver Paulo falando que perseverando nessas coisas, meu filho Timóteo, te salvará a ti mesmo e aos que te ouvem. Então temos que entender que a salvação, a gente é salvo uma só única vez, mas como Judas escreve, nós devemos agora batalhar pela fé para não sermos enganados pelos falsos mestres, pelos falsos profetas. Como Pedro escreve, houve no nosso tempo falsos mestres, como em vós, no vosso tempo, também haverão falsos mestres. Então, esses introduzirão heresias encobertamente, ou seja, eles parecem ser piedosos, mas não são. Eles parecem ser trigo, mas são apenas joio. E temos que tomar cuidado com isso. A palavra de Deus nos encaminha a andarmos de acordo com a palavra de Deus. Temos que entender a palavra de Deus, que a igreja ela foi fundada em 2 de Atos. Nós, gentios, fomos introduzidos à igreja em 10 de Atos. Nós temos que entender que o livro de Atos é um livro de transição do judaísmo para o cristianismo, ou seja, ou do paganismo para o cristianismo, porquanto ele traz duas castas ali diferentes. Ele traz judeu e traz também gentil. Então, se a pessoa era judeu, agora é igreja. Se a pessoa era gentil, agora é igreja. Onde a gente vê que a palavra de Deus fala que Cristo derrubou a parede de inimizade. Inimizade, qual inimizade? A gente vê que Pedro teve que dar um testemunho em Atos 11 para os seus irmãos, para os apóstolos, porque ele tinha ido na casa de varão incircunciso, porque ele tinha falado da palavra de Deus, porque ele tinha feito todas as coisas, porque ele tinha batizado aqueles homens. Então, nós vemos que a palavra de Deus ela vai ter um andamento, que ela vai ter alguma coisa que vai estar encaminhando, que vai estar realmente
trazendo o homem para dentro dessa casa, ou seja ele judeu, ou seja ele gentil, creu, é a igreja de Deus. Mas mesmo assim, a gente não tem como saber se uma pessoa creu, como a palavra de Deus fala, porque só quem sabe é Deus. Mas eu tenho que crer no meu coração que eu tenho a salvação. Eu tenho que crer na palavra de Deus. E essa esfera que as pessoas não entendem, acham, não, só saberei no último dia se sou salvo. Não. Então você não tem fé na palavra de Deus. A fé é pessoal, é você com Deus. E eu creio que eu tenho a salvação. Você tem que crer que você tem a salvação. Eu não posso saber se você tem ou não. Você pode professar e não ter a salvação e andar de acordo com a palavra de Deus, e eu vou te tratar como irmão. Você sendo joio. Agora, se você realmente é um cristão e professa e anda direitinho, eu vou te tratar como irmão que você é. E se você não for irmão e se você andar certo, como eu já falei, né? Eu vou tratar você também como irmão. Mas o que muita gente não entende é que tem muito irmão verdadeiro que anda pior do que gentil, anda pior do que mundano. E aí muita gente fala assim, não é irmão. E a gente não sabe. A gente tem que orar a Deus, porque se a pessoa professa ser cristão e está andando de maneira errada, para que o Senhor tome um caminho. Porquanto o Senhor ele corrige, a gente não deve se misturar com aqueles que dizem ser irmãos e não andam de acordo com a doutrina, como nós somos instruídos pelo apóstolo Paulo. Ele fala muito claro sobre isso. Se alguém diz ser irmão e não anda de acordo, não saudai o tal e nem cumprimentai. Não é para deixar nem comer com tal, não é para deixar de considerar ele irmão, mas é porque nosso afastamento dele, para que ele possa se sentir constrangido e volte novamente a servir ao Senhor. Vamos aqui mais uma olhada aqui no versículo 1 de 1 Coríntios 1, onde Paulo ele está falando que nós temos que andar igual, ter o mesmo espírito. Ele está falando sobre já as divisões que já estavam tendo naquela época, ele dizendo, né, que dizia eu sou de Paulo, outro eu de Apolo, outro eu sou de Cefas, outro eu sou de Cristo. Aí ele, será que Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado por amor de vós? Ou foste vós batizados em nome de Paulo? Aí é interessante essa parte que dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio. Ou seja, ele está dando graças a Deus que não batizou. O batismo salva? Como assim? Se o batismo salva, por que não quer batizar? O batismo não salva. E agora? Para que ninguém diga que fosse batizado em meu nome. E batizei também a família de Estefanas. Além destes, não sei se batizei algum outro. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Entende? O importante da história toda é o evangelho. Todavia, a pessoa que creu no evangelho, ela deve ser batizada. E entrar na grande casa, professar ser cristão, vestir a camisa. Não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Ou seja, tem que fazer mais isso, tem que guardar isso, tem que... Não, é só a cruz de Cristo. É só, a gente vê em Atos, em 1 Coríntios 15, que ele fala, irmãos, o evangelho que já vos anunciei, o quais tem a salvação, se é perseverar nele, se é que não crestes em vão. Ele fala bem claro isso. O que eu recebi também vos entreguei, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras.
que foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. É tudo que nós temos que perseverar, é isso, que nós devemos reter nos nossos corações, que nós devemos batalhar, sim, nós temos que perseverar, sim. Perseverar em quê? Em ter certeza que Cristo morreu pelos nossos pecados, que ressuscitou ao terceiro dia. Então, é isso que devemos ter a certeza de que Cristo não está morto, que ele está vivo, ressuscitado por Deus Pai, ao qual isso é aceitação de Deus para dar a certeza da nossa salvação. Ou seja, ele derramou seu sangue por nós. Agora temos um homem de carne e ossos no céu, porque o seu sangue ele derramou todo por nós. Então, para que todo aquele que nele crê tenha seus pecados lavados, remidos. Então, nós sabemos que os nossos pecados já não são mais imputados judicialmente. Mas, todavia, um cristão não deve usar da graça como pretexto para dar oportunidade à carne para andar na libertinagem. E a palavra de Deus mostra bem claro que temos correção para isso. Nós vemos que a palavra de Deus fala que Deus corrige, açoita a todo o que recebe por filho. Porque não há filho que não esteja debaixo, sob correção. Porque se algum filho está sem correção, não é filho, e sim bastardo. Se alguém fala que é filho e vive errado e está tudo bem, é porque não é filho. É porque é bastardo, só professa. E mesmo assim ele pode sofrer as consequências por estar estragando o testemunho do Senhor aqui na terra. Em todo caso, nós temos que entender essas coisas, sabe? O Senhor quer que nós andemos como filhos. A gente vê lá em Atos, eu estou confundindo toda hora. Lá nós vemos em 1 Corinto 11, que Paulo falando, por isso que há muitos fracos, enfermos e muitos que já dormem. Dormir sabemos que é um termo usado para um cristão que perde a vida. Então, porque estavam andando em pecado, não estavam sabendo se julgar, porque a palavra de Deus fala, se julgarmos os nossos pecados, não seríamos julgados. Mas se não julgarmos, o Senhor julga. Entendeu? E somos o quê? Corrigidos. Por quê? Porque não somos condenados com o mundo. Entende? Então, para não sermos condenados com o mundo, ele nos julga. E aí ele nos corrige. Se eu não julgar o meu dia a dia, o meu pensamento, os meus atos, sabe, minha maneira de andar, de pensar, de falar, o Senhor corrige. E temos que entender muito bem isso. E a palavra de Deus mostra que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. E se alguém destruir o templo do Espírito, ao qual somos nós, Deus os destruirá. Destruirá o quê? A salvação? Não. O templo. A carne. É um cristão perdendo a sua vida por não estar andando direito. Como está escrito em João, o pecado para morte. Há pecado que não é para a morte. E há pecado para a morte. E por isso digo que não ore. Ou seja, se um irmão está andando em pecado para a morte e está dando mau testemunho, não tem testemunho, ele já está salvo. Mas está dando mau testemunho. Então, pode perder a sua vida por não estar agindo direito. A gente vê em Atos 5, aquele irmão que o apóstolo Paulo fala para ele ser cortado da comunhão da igreja e seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então é bem claro que quando a pessoa, um cristão verdadeiro, morre em pecado, é disciplina.
É o pai aplicando a disciplina mais rígida nele. Mas ao olhar do mundo, nós vamos ver uma pessoa perdendo a salvação. A gente vai falar, será que era salvo? Será que realmente... E os mundanos falam, ruim, isso aí foi pro inferno, isso aí estava perdido. E então a gente não pode falar, porque quem conhece salvação é o Senhor. Eu conheço a minha salvação, porque é fé. Agora, eu não tenho como mostrar a minha salvação por vocês por fé. Então, como eu mostro? Aí eu tenho que recorrer a Tiago. Tem tu fé? Me mostra a tua fé. Me mostra. Quero ver fé. Quero ver fé. Como é que eu vejo fé? Não estou vendo. Agora, eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Entende? Tiago está falando o quê? Horizontalmente, de homem para homem. Como eu posso saber se meu irmão é um irmão? Ele professa ter fé. Ele tem obras. Então a obra dele é morta. Porque se ele não tem obra, como é que eu vou saber que a fé dele é morta? Por quê? Não vou aceitar o testemunho dele de ter fé. Agora, ele tem obra, independente se a fé dele for falsa, eu vou aceitar a fé dele. Entende? É isso que a palavra de Deus nos diz. Então, se alguém tem obras, eu vou aceitar o testemunho dessa pessoa. Poxa, ela está andando como um cristão. Eu vou aceitar o testemunho. Mas pode ser que essa pessoa não tenha fé nenhuma. Entende? Ou fé somente em si. Então, a palavra de Deus fala que a nossa salvação não é ter fé em conseguir, eu vou perseverar, eu consigo, tal. Não. A fé é em depositar o quê? Em crer que Jesus já morreu pelos nossos pecados, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. É somente isso. É essa fé que eu tenho que ter para minha salvação. E agora, batalhar pela fé, sim. Para mim andar o quê? Como um verdadeiro servo de Deus, mostrando as minhas obras. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, os que somos salvos, é o poder de Deus. Então, Paulo deixa bem claro que a loucura, a pregação dele, a loucura da pregação da fé. Não era palavras persuasivas, não é, tem que batizar, não. Não era em lugar nenhum, ponto nenhum. Vamos dar uma olhada aqui em Efésios. Essa carta de Efésios 5, ela é muito interessante. Eu vou ler aqui o versículo 26, para Efésios 5, versículo 26. Está falando sobre o relacionamento, o casamento homem e mulher. E a gente tem que entender que a igreja simboliza uma mulher, é a noiva de Cristo. Então, vou ler até mais um pouquinho para a gente pegar o contexto, mas o versículo eu quero esse 26. Vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como que ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Então, o salvador da igreja, a igreja não salva, tá? Muita gente fala assim, igreja, vamos para igreja, tem que ir para a igreja para se salvar. Não, é outro erro. A igreja não salva, a igreja é salva. É salva pelo Senhor Jesus Cristo, que é o cabeça. E assim, ele dá um exemplo que o homem, ele é o cabeça da mulher, entendeu? Então, são essas coisas. Por isso que não deve haver divórcio. Em ponto nenhum, nem no cristão e nem nos incrédulos. Só que o incrédulo, por ignorância, acabam se deixando levar. E muitos cristãos, por dureza do coração, acabam se deixando levar também. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também a mulher está em tudo sujeita a seu próprio marido.
Então, a igreja, ela está sujeita a Cristo. A igreja, ela não impõe, vamos fazer culto tal. Não, ela segue o que o seu marido diz, o que o seu noivo fala. Então, o que está escrito, o que o meu noivo quer. Então, a igreja se preocupa em seguir as vontades do seu noivo e não seguir a si mesma. Vamos, igual a gente vê no catolicismo romano, né? A Santa Madre Igreja ensina. Isso é mentira. A igreja não ensina nada. Pelo contrário, a gente vê lá a carta de Tiatira, que está falando sobre o judaísmo romano, sobre o catolicismo romano, que fala o quê? Que permita, que eu tenho contra ti, que permita que essa mulher ensine. Ou seja, essa mulher quem? Jezabel, a prostituta, que entrou no meio da igreja, o joio. Ou seja, que fala que a Santa Madre Igreja ensina que uma mulher, a igreja é uma mulher, ela não pode ensinar, ela não pode trazer ensinamentos. E temos que entender isso. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, Cristo, ele se entregou pela igreja. Entende? Então, a igreja, ele comprou, ele se entregou, ele se deu por ela. Essa é a verdadeira caridade. Entendeu? O amor de Cristo é o amor dado. Ele se deu, ele morreu pela igreja, para poder ter a igreja para ele. Para a santificar, a purificando com a lavagem da água pela palavra. Então entenda, a palavra na Bíblia é considerada a água. Então, quando a gente entende que a gente deve nascer da água e do Espírito, é a água da palavra. E a gente vai ver mais à frente aqui, né? E esse versículo 26, ele é bem especificante, porque ele fala para a santificar, purificando-a, purificando com a lavagem da palavra. Então, pela lavagem da água, pela palavra, pela lavagem da água, pela palavra. Então, é muito interessante quando realmente começamos a entender esse pouquinho, o Senhor vai nos dando, nos capacitando. E aqui também 1 Pedro 3, é bem interessante, que Pedro está falando sobre o dilúvio, né? Sobre a Arca de Noé, que é uma figura de Cristo, o qual a gente vai ver aqui claramente que... Vamos ler para a gente poder entender um pouquinho melhor. A partir do versículo 21. Que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva. Batismo. Não do despojamento da imundícia da carne. Ou seja, não de um banho. Entende? Mas da indagação de uma boa consciência para com Deus. Qual boa consciência? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, como está nas Escrituras. Que ressuscitou ao terceiro dia, como está nas Escrituras. É isso. É essa a palavra de Deus. É o que devemos perseverar, é o que devemos trazer. Então, essa é a figura que nos salva. Não é o batismo de banho que nos tira a impureza da carne, mas sim que uma boa consciência. Não só professar e mergulhar num tanque com água. Temos que entender que o que nos salva é o crer que Jesus Cristo já fez tudo. E se batizar nada mais é do que professar realmente de coração
eu creio que Jesus Cristo já cumpriu tudo. E muitos vão professar falsamente, vai ser só da boca para fora. E depois, como eu professei quando eu era mais novo, da boca para fora, mas depois realmente vim a crer. Ah, me batizei de novo? Não, porque eu já me batizei. Já sou batizado, não preciso me batizar novamente. Então, quando entendemos que somos salvos por fé, não por obra de batismo, porque o batismo é uma obra, é uma ação. Se é uma ação, não é fé, é ação. Então, eu sou batizado, sou salvo por fé, por crer que Jesus Cristo já resolveu o meu problema com Deus. Eu não devo nada ao meu Pai. Não devo nada a Deus, porque agora Ele é meu Pai. E agora, as coisas que eu cometi de errado na carne, eu sofro correção de um Pai, e não de um juiz. É isso que a gente tem que entender. Vamos continuar aqui no 22 aqui. O qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, levou-se levantou-se, sujeitou aos anjos e às autoridades e potestades. Adentrando o capítulo 4, que é a continuação, né? Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, amai-vos também vós, como está com este pensamento. Então, devemos nos amar com este pensamento. Qual pensamento? Que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. O que Pedro está dizendo aqui é que se alguém realmente, de fato, realmente creu e realmente é um salvo, ele deve saber que a carne dele está morta. Eu não devo reagir aos impulsos dessa minha velha natureza, meu velho homem, minha carne está morta. Ela vai querer assumir uma posição, mas eu não devo deixar ela querer assumir, ela fazer o que ela quer. Minha carne, ela quer fazer a sua vontade e não a vontade do meu Pai. Então, se eu deixar a minha carne à vontade, e num cristão, ele não vai, o Satanás não vai apelar para as coisas ilícitas, mas sim para as coisas lícitas, começando a tirar na comunhão, afastando a pessoa do Pai. E quando essa pessoa estiver afastada, aí ele dá o bote. Aí sim ele entra com coisas ilícitas, ele acaba com o testemunho dessa pessoa. E é isso que ele tenta fazer com o cristão, porque ele não pode tirar a salvação de ninguém, mas é a comunhão sim, fazer que Deus perca um testemunho aqui na terra. Isso ele pode fazer. Isso Deus concedeu ele para fazer. Então, temos que vigiar sim, em saber que se nós nos apoiarmos no nosso andar, no nosso braço, assim, não, mas eu ando de acordo, a gente também vai estar se ocupando com eu. Então não sou eu que me sustento, é o Senhor que me sustenta. Então temos que entender uma coisa, devemos ser quebrantados, abaixados, e por isso temos tribulações, por isso temos provações. E se nós não andarmos de acordo, temos correções, porque vamos ceder às nossas tentações. E muita gente acha que tentação é só coisa pesada, prostituição, vício. Não. A tentação para mim fazer coisas miúdas, pequenas, simples, lícitas, que vão me tirar pouco a pouco da presença do meu Senhor. Então eu tenho que me tomar muito cuidado com as coisas lícitas, mais do que com as coisas ilícitas, porque as ilícitas eu sei que são erradas de cara, mas as lícitas, mas só um pouquinho disso assim. Não, vou ver um filme, vou ficar um pouquinho mais na internet, e vou ficando. Quanto que eu tenho me dedicado ao meu Senhor? Muitas vezes tem gente que fica meia horinha lendo a palavra, já acha muito, e aí daqui a pouco
já diminui, daqui a pouco uma vez por semana, daqui a pouco uma vez por mês, daqui a pouco nem pega mais na palavra de Deus. A palavra de Deus ela é para ser usada todos os dias. Um cristão que não lê a palavra de Deus e não ora é um cristão que está naufragando e não está percebendo. Está entrando água no navio. Porque se você não se enche da palavra de Deus, vai entrar a água do mundo. A água suja. A água que não presta. Para que no tempo que vos resta na carne, não vivas mais segundo a concupiscência do homem, ou seja, segundo o desejo do homem, segundo a minha vontade. Ai, mas não gosto de congregar desse jeito, não. Eu gosto de lugar melhor, mas a gente quer procurar sempre alguma coisa que a nossa carne quer. A gente tem que abrir os nossos olhos. A gente tem que estar, sabe, concentrados, espertos, lendo a palavra de Deus, porque se não andarmos mediante a palavra de Deus, vamos naufragar. Mas segundo a vontade de Deus. Então, mas segundo a vontade de Deus, como a gente leu lá em em 1 Corinto 1, a gente vê que Paulo falando para andarmos temos o mesmo pensamento, para andarmos de acordo com a palavra de Deus, somente assim. E novamente, vamos ler aqui um versículo que eu gosto, uns versículos que eu gosto muito, que é em João 1, que fala sobre o nascer de novo. A partir do versículo 11. Veio para os que eram seus, como nós vimos, os judeus, e os seus não o receberam. Quem? Os judeus. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, a todos que creem no seu nome, deu o poder de ser feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então, o novo nascimento vem do alto, vem de Deus. Ou seja, quando nascermos de novo, que começamos a ter vida, sentimos o peso dos nossos pecados, isso nos remete a João 6, que o Senhor Jesus fala que só vai até ele quem foi ensinado pelo Pai, só quem o Pai der. E quem o Pai der, de maneira nenhuma ele lançará fora, que é a nossa certeza da nossa salvação eterna. Nós vemos em João 2 sobre o primeiro milagre do Senhor Jesus, que ele transforma a água em vinho, e que é uma figura, a água é uma figura da palavra e o vinho uma figura do Espírito Santo. Mas pouca gente se atenta é que essa água ela é aplicada dentro de talhas de pedra, ao qual são a dureza do nosso coração, o que simboliza os nossos corações são mais duros que pedra. Então, essa água é introduzida, a gente não vai ler para não tomar muito tempo, mas essa água é introduzida dentro da talha e logo depois essa água é servida e ao mestre-sala ele fala que o bom vinho serve primeiro, né? Mas até agora eles tinham guardado o bom vinho, serviram o primeiro inferior, e um vinho melhor do que esse feito pelo Senhor Jesus nunca vai haver. Igualmente, quando alguém está com algum problema, alguma coisa, a única coisa que ele pode fazer é recorrer a Cristo, que ele vai suprir esse vazio que tem dentro de você. João 3, a partir do versículo 5, nós vamos ver Nicodemos, né, indo até o Senhor Jesus, interrogando ele. Vamos lá. Jesus respondeu, na verdade, ou seja, com certeza eu te digo,
te digo que aquele que não nascer da água, palavra, e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Ele está falando aqui de coisas, sabe, com profundidades. Não te maravilheis de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Como nasce? A gente viu em João, não nasce da carne, não nasce da vontade do varão, não nasce do sangue, não nasce mais o que? Da vontade de Deus. O vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Aqui ele está falando uma coisa grandiosa. Da onde vem a vida que você sente os seus pecados? Da onde vem a vida para você saber que você é pecador? Entende? Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aí Nicodemos respondeu-lhe e disse: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabe essas coisas? Preste atenção nesse versículo 11. Na verdade vos digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos que o que vimos. Ou seja, ele está botando aqui coisas o quê? Que eles não têm coisas que eles não... Ou seja, ele está falando de vento porque como ele pode falar coisas que eles não viram? Então, vamos lá. E não creis no testemunho, ou seja, ele está falando do vento, ele está falando de nascer da água e do Espírito. Água, que é a palavra, ele está falando do vento. Se vós falei de coisas terrestres e não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Então, ele está falando, eu estou explicando para vocês usando coisas materiais, para vocês poderem entender as coisas espirituais. Entende? O vento sopra onde quer e não sabe de onde vem nem para onde vai. Quando foi que eu passei a saber que eu tinha pecado? Como eu fiquei sabendo disso? Entende? Não sabe de onde vem nem para onde vai. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Observa que grandiosa essa palavra. Ele fala que ele está ali falando com ele, mas ele está no céu também. Vamos ler novamente. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. Quem desceu do céu? Jesus está falando com quem? Nicodemos. O Filho do Homem que está no céu. O Filho do Homem está no céu, mas calma aí, ele está lá falando com Nicodemos. Ele é Deus. Ele está tentando explicar coisas celestiais, coisas espirituais, utilizando coisas materiais. Entende? Nossa mente, ela está presa ao espaço-tempo. Se a gente não tiver algo palpável, algo visível, algo que a gente possa sentir para explicar algo, não tem como explicar, entende? Aí é por fé. E é isso que ele está fazendo. Ele está gerando fé pelas palavras, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E não tem melhor palavra de Deus do que essa, saída da boca do próprio Deus, da boca do Filho de Deus, da boca do Senhor Jesus. E aí ele vai pegar e vai falar do Evangelho.
É o Evangelho que foi pregado. Quer ver? E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E aqui é um símbolo do Evangelho, porquanto o Senhor Jesus, ele estava simbolizado naquela serpente do deserto, que foi levantado lá em Números 21, versículo 9. Então a gente tem que entender que ele é a serpente que foi levantada no deserto, porque ele morreu nos nossos pecados, sem pecado dele, porque ele não peca, ele não pode pecar, ele é Deus, mas ele morreu nos nossos pecados. Ele morreu por nós, para nos salvar. Então, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, quando ele levantou, porque o povo estava andando em pecado, e todo que era picado pelas serpentes, pelas víboras, olhava para a serpente de metal, para a serpente ardente ali, né, para aquela figura ali, para aquela imagem, e olhava e ficava são, ficava curado. E do mesmo jeito que ele fala, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quem crê é olhar o quê? É olhar por fé, é crer. Esse é o olhar. Olhar com fé é crer. Então, esse é o batismo que ele está falando aqui. Esse é o batismo. Esse é o batismo. Aqui nós vemos que no versículo 27, no 27 não, desculpa, 26, 25, houve então uma questão entre os discípulos de João e Jesus. Não, desculpa. Houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação, ou seja, qual purificação? O batismo. E foram ter com João e batizava, e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu destes testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. E João começa a declarar que ele tinha que diminuir, Senhor Jesus crescer e tal. E a gente vê, ele fala sobre... Leiam, João 3, leiam o capítulo todo. E aí no versículo 36 ele fala: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanecer. Então, como assim permanecer? Porque todo homem já nasce com a ira de Deus sobre ele. Só que essa ira ainda não foi derramada. Entende? E a partir do momento que ele crê, é tirada essa ira, por quando ele ganha a vida eterna. É isso a palavra de Deus fala. Porque não há nenhum que busque a Deus. Então, a partir do momento que a pessoa crê, ela recebeu vida primeiro, para poder crer e poder depositar essa fé no Senhor Jesus. No versículo 1 do capítulo 4, fala assim: E quando o Senhor entrou, entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, aí que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. E muita gente liga aquela passagem aqui de João 3 com
dizendo que é o batismo, mediante por causa disso. Mas não se atentando que quando chega mais à frente, no versículo 10, ele oferece o quê? Água viva à mulher samaritana. Jesus respondeu, ele pede água a ela e ela pergunta como ele, sendo judeu, ele está pedindo água a ela, porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conhecera o dom de Deus e quem é o que te diz dar-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? Entende? És tu maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo dele próprio dele, e seus filhos e seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. É água comum. Essa água é comum. Ah, vou batizar. Qual água? Qual água? Ah, fui batizado. Qual água? Entende? É uma água comum. Não é o do despojamento da imundícia da carne, como Pedro deixa bem claro. A gente leu agora lá em Pedro, agora 1 Pedro 3. Então a gente tem que entender isso, opa. Não é o despojamento da imundícia da carne. Uma água dessa aqui só pode me lavar. Mas depois, se não crer mesmo, eu sou porco, uma porca lavada. Eu posso voltar ao despojadeiro de lama. Entende? Por quê? Porque é porca. Mas agora, uma ovelha, independente se ela está limpa ou suja, ela é uma ovelha. Entende? Ah, ou está suja essa ovelha, mas é ovelha. Ah, mas eu tenho uma porca aqui limpinha, mas é porca. Entenda isso. Só Deus pode mudar a natureza. Ou seja, só Deus pode transformar uma porca em ovelha. Se ele me transformou, deixei de ser um porco e ele me transformou em ovelha, e mesmo assim eu me sujei de novo, e nem por isso eu virei porco de novo. Eu só apenas virei o quê? Uma ovelha sujinha. Dou graças a Deus que ele teve misericórdia e não cortou meu testemunho, me permitiu para continuar dando um testemunho. E eu tenho que ser grato todo o tempo por ele. E agora a minha vida, como a palavra diz, já não é mais minha, é dele. E devemos viver para ele. A vida do cristão é essa, é viver para Cristo. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Então, essa água aqui sim, é a água da palavra, que se faz dentro de nós uma fonte. É a água lá de João 2, que é colocada dentro das talhas de pedra, que é o nosso coração, que é um coração duro, e que ao essa água, ela se transforma em vinho. É isso a palavra de Deus está. Esse é o batismo que salva. A indagação de uma boa consciência para com o Senhor. Entende? É esse o batismo que salva. É crer que o Senhor Jesus já fez tudo. Já acabou, está finito. A gente passou 4 minutos aqui, eu calculei 1h30, mas eu acho que tá bom. Eu acho que deu para você entender que a salvação é por graça, por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras suas, criados para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Ou seja,
se nós andarmos nas obras de Deus, mesmo assim as obras não são nossas, é de Deus. Ele preparou para nós andarmos nela. Ou seja, nem mérito nisso nós temos. Então, temos que entender que é por graça, porque se é por graça, já não é por obras. De outra maneira, a graça já não é mais graça. Leia a Bíblia, leia a palavra de Deus, não seja enganado. O batismo não salva, mas um cristão ele deve se batizar. Deve ser batizado sim. Ele deve ser batizado porque é uma ordenança que o Pai pede e eu não tenho que seguir a minha vontade, é a vontade sim do meu Pai. Meu Pai pede para mim ser batizado, então eu serei batizado e como eu fui. Então, se você não é batizado, se batize. Peça alguém para não pode se batizar sozinho, mas peça um irmão para te batizar. Entende? É isso que você vai fazer. O batismo é uma vez só. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o batismo que nós recebemos do Senhor Jesus por revelação. Está nos escritos na palavra. Tá bom? Fiquem com Deus. Amém.